Está entrando no ar o programa evangélico A Palavra Original. Uma boa noite a todos no precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui o irmão Jason, com muita honra de poder trazer as novidades, as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. E assim sendo, nós não estamos sós, estamos sempre muito bem acompanhados pelo Espírito Santo que sempre nos domina. Amém? E também hoje nos acompanhando nós temos o pastor Antônio Alves, da cidade de Santarém, Pará, e nos deu a honra de estar conosco esse fim de semana, onde tivemos cultos abençoados ali no Tabernáculo da Fé Original. E ele vai hoje nos trazer a mensagem desta noite. Pastor Antônio. Saudações em nome do Senhor Jesus Cristo a todos que nos ouvem nesta hora. É uma honra estar convosco nestes poucos minutos que nos são concedidos, e eu quero ocupar bem estes minutos trazendo comprovantes escriturísticos e como Deus falava de si mesmo, como ele se referia a si, as palavras que ele usava no singular. Ele usava eu sou, outras vezes ele falava de si mesmo, a mim mesmo. Observe bem que as escrituras que vou ler comprovam a unicidade de Deus. Vou citar e vou ler, começando no livro de Isaías, no capítulo 42, verso 7, ou verso 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome e a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Sempre foi estas as expressões. E gostaria que você que nos ouve, que é criterioso, você que já conhece a Bíblia, que é evangélico, que talvez seja essa a primeira vez, ou você já está amando este programa. Você sabe que aqui você aprende. Nossos programas traz ensinamento, traz crescimento espiritual, abre a mente, traz revelação e te discerne aquilo que você não vê em nenhum outro lugar. Portanto, anote, e para você meditar depois. Seguindo no próximo capítulo, Isaías 43, vou ler o verso 7 e o verso 10. Vai anotando aí e meditando para você ver como que o nome de Deus é Senhor. Vamos comprovar isso no decorrer das próximas leituras. A todos os que são chamados pelo meu nome, é verso 7. Vou repetir. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz, na primeira pessoa do singular. Chamei para o meu nome, eu os formei, sim, eu os fiz.
Não há outro Deus citado nas Escrituras que possa ter esta honra, possa chamar para si tamanha glória. Verso 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais, e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Glória a Deus. Nós temos uma segurança muito grande quando você chama o nome deste Deus da maneira que ele gostaria de ser ouvido. Ele ama ser chamado de Senhor. Quando você fala que ele é Pai, sim, ele é Pai. Mas quando você vai para as águas receber o seu batismo, você precisa receber o nome correto de Deus ali nas águas. Vamos chegar lá. Vamos seguir provando o nome do Senhor no Velho Testamento, em Isaías capítulo 44, verso 6. Veja que linda a escritura. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Quem é que está dizendo? O Senhor. Assim diz o Senhor. Veja isto: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Isso nos prepara o nosso coração, a nossa mente para enxergar lá naquele dia do julgamento, quando as pessoas chegar dizendo: eu preguei o Evangelho, eu batizei as pessoas nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Então vai receber aquela indesejável palavra: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. E de todo o meu coração eu não desejo que nenhum daqueles que nos ouvem possa ouvir isto naquele dia. Prosseguindo, capítulo 45 de Isaías, verso 5, uma outra prova do nome único do Senhor e do Deus único. Verso 5, Isaías 45, verso 5. Eu sou o Senhor, e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheças. Para quem conhece o Senhor, ele é o Senhor. Para quem não o conhece, ele continua sendo o Senhor. Glória a Deus. Verso 12 do mesmo capítulo 45. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Glória a Deus. Qual é o outro ser que pode usar essas expressões? Isto alegra o nosso coração. Ainda prosseguindo, no verso 14. Assim diz o Senhor: o trabalho do Egito e o comércio dos etíopes e os sabeus, homens, é isso mesmo, sabeus, homens de alta estatura, se passarão para ti e serão teus, irão atrás de ti, virão em grilhões e diante de ti se prostrarão. Far-te-ão as suas súplicas, dizendo: deveras, Deus está em ti, e nenhum outro Deus há mais. Glória a Deus. Deus está em ti, e nenhum outro Deus há mais. Oxalá que os evangélicos de hoje pudessem reconhecer que Deus está falando a sua palavra através da mensagem que precursa a sua segunda vinda, através do profeta de Malaquias 4, capítulos 5 e 6. Oxalá que, se o povo
que nos ouve pudessem reconhecer que pregamos como os apóstolos pregaram, anunciamos o que Paulo anunciou, batizamos o povo como os apóstolos batizaram, ensinamos exatamente a Escritura que eles ensinaram, agradecendo a Deus pelo discernimento da palavra, pela revelação que Ele tem nos trazido nestes últimos dias. Prosseguindo ainda no capítulo 45, no verso 19, a Escritura diz assim: não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu sou o Senhor, que falo a justiça e anuncio coisas retas. Ora, Deus não fez isso só no tempo de Isaías. Deus não usou somente o profeta Isaías para trazer tamanhas revelação de quem ele era, trazer tamanhos discernimentos de quem era ele. Mas havia duvidosos naquele tempo, a ponto dele poder se identificar assim: eu sou o Senhor. Por certas pessoas não entendia que esse senhoreio de Deus estava na boca de seus profetas naquele tempo. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Da maneira que ele usou os profetas antes de Jesus, antes do nascimento de Jesus, que foi o templo desse Deus que enchia os céus e a terra, ele continua sendo o mesmo Deus, porque ele nunca ficou sem profeta em tempo algum. E então a mensagem continuava sendo expressa através de seus mensageiros. Observe ainda no capítulo 45, verso 21. Anunciai e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? E não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há fora de mim. Observe pelas expressões do profeta Isaías que havia pessoas que duvidavam que ele era o Senhor. Precisava dessa escritura tão clara, desta forma. Mas também temos que lembrar que Deus sabia que aquilo que ele estava falando através do profeta Isaías teria que servir para aquele dia e para as demais eras que viria posteriormente. E é isto que Deus fez. Continuou usando o profeta, porque ele sabia que nesta era, na última era, haveria tempos trabalhosos, tempos que haveria muitos duvidosos, muitas pessoas que ocupavam o seu tempo procurando falha nos profetas que Deus havia enviado e nos que ele enviaria ainda posteriormente. Como nós estamos vivendo a última era, o último mensageiro de Deus tem trazido a sua mensagem nestes últimos dias. Veja o verso 22, seguindo ainda no capítulo 45. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Será que ainda há pessoas pensando que há uma forma, um jeito de se salvar, crendo em que há uma outra forma, um outro Deus ou outros deuses? Temos que pensar e raciocinar com a mente clara, com o raciocínio que Deus nos deu para cada ser humano. Você pode agora pensar comigo: e ao chegar no céu,
naquele dia? Quantos Deus vou encontrar? Será que todas estas profecias do livro de Isaías e demais escrituras, será que isto aqui vai ser pisado? Será que Deus, esses outros dois deuses que o mundo trinitariano crê, estavam escondidos no dia que o profeta Isaías estava na terra pregando? Onde estavam esses deuses? Onde estava o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo? Não existe isto. É o Senhor Jesus Cristo. Ainda no verso 9 do capítulo 46 de Isaías: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. A gente fica tão feliz, tão satisfeito ao saber que temos escritura para confirmar a nossa fé. Como que podemos crer se não temos algo para confirmar a nossa fé? Mas nós louvamos a Deus, agradecemos a Deus, porque Ele tem feito maravilhas, revelando para nós aquilo que nós precisávamos nestes últimos dias. E a mensagem a qual nós temos anunciado, que tem sido pregada para você que nos ouve, aqui nesta emissora e nas demais emissoras por este país. Há quantos anos há programas de rádio da mensagem anunciando este mesmo evangelho, da maneira correta de se crer e de se batizar. Este programa tem despertado muitos que criam de formas diferentes. Não são nós os pregadores que temos feito isso, mas o Espírito Santo tem movido corações para crer da forma correta em Deus. É por esse motivo dessas escrituras que nós estamos pegando aqui nesta noite e lhe mostrando, é que nós, pela revelação divina, ao ler a escritura de São Mateus 28:19, o ide de Jesus, ide por todas as nações, nós entendemos que esse ide foi para homens, e esse ide é tão claro nas escrituras, é tão maravilhoso quando nós pegamos as escrituras e olhamos e podemos entender como ela está falando conosco, como ela nos esclarece as coisas da maneira correta. É tão bom. Eu vou ler isso aqui para você ver, voltando um pouquinho atrás, só para concluirmos aqui, que Jesus havia designado. É muito importante nós olharmos as escrituras da maneira que Jesus, entendermos como Jesus fez, e pelo pensamento humano nós seguirmos ali, tentar andar pelos caminhos do pensamento de Deus. Como isto é maravilhoso. E Jesus então marcou o local para encontrar com os apóstolos. Eu quero só ler esses 3 versículos aqui. São Mateus 28, a partir do verso 17. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos preparativos para comeres a Páscoa? É isso mesmo? Não, eu estou lendo 26, vamos lá no 28, agora sim, é 28, desculpem, Mateus 28 que eu quero ler, a partir do verso 16, observe que Jesus já tinha marcado o local, eles foram para ali com um pensamento de ter uma reunião, ouviram um recado, uma mensagem, será o que Jesus vai nos falar? Quem sabe eles ficavam olhando um para o outro, vamos aguardar. O que ele vai nos dizer? Qual a ordem que vai
que vamos receber aqui juntos. E os 11 discípulos, a partir do verso 16 do capítulo 28 de São Mateus. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado, ordenado, não é? E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Vamos parar um pouquinho aqui e pense nisso. Jesus estava na terra. Todo o poder estava com ele. Se houvesse outros deuses lá em cima, então havia ficado sem poder. Porque todo o poder estava com Jesus na terra. Isso é uma prova que não tinha mais nenhum Deus lá em cima. Estava tudo com ele. Então a ordem que saiu da boca dele foi a ordem da unicidade, da paternidade de Deus. Deus único podia dar essa ordem. Ele disse: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome, no singular de novo, não nomes, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as coisas que eu estou convosco todos os dias. Não houve nenhum batismo. E ele estava falando para quem já era batizado. Então aqui, os apóstolos saíram dali. E se nós tivéssemos tempos, nós iríamos para Atos dos Apóstolos para você ver aonde eles cumpriram a ordem. Mas você pode ver aí, a partir do capítulo 2 de Atos, você vê como os apóstolos cumpriram essa ordem, usando o nome que Jesus pediu, que era e será Senhor Jesus Cristo. Que Ele continue vos abençoando. Amém, amém. Muito bom. Que Deus também abençoe o nosso pastor Antônio. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Amém. Você sabe como nos encontrar. Nós estamos na Travessa Luiz Coutinho, número 990, bairro Brasília, com cultos às quartas, sexta e domingo às 19 horas e também nossa escola dominical às 8 da manhã. E também aos sábados às 19h30 nós temos um ponto de culto ali no bairro Buriti, em frente ao colégio Professora Maria Holanda. E nós queremos nos despedir de vocês na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e lembrando que nós vamos comemorar o 35º aniversário da Igreja Tabernáculo da Fé Original nos dias 27, 28 e 29 de novembro na nossa sede, Travessa Luiz Coutinho, número 990, se o Senhor assim nos permitir. Orem por nós e venha nos visitar. Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. Esteja conosco amanhã também a partir das 20h30, se o Senhor nos permitir. Vamos encerrar agora com o hino O Profeta do Século XX. Deus vos abençoe. Cadê as palmas? As palmas. Esta mensagem que eu vivo é do profeta Elias. O mundo religioso diz que é uma heresia. O profeta do século XX foi que nos revelou. Eu tenho toda a certeza, esta mensagem é do Senhor. Por isso eu canto e não deixo de cantar. Quem tem esta mensagem não tem medo de errar. Por isso eu canto e não deixo de cantar. Quem tem esta mensagem não tem medo de errar.
Jesus, foi Ele mesmo que comprou com seu próprio sangue. O William Branham, que é o pastor, por isso eu canto e não deixo de cantar. Quem tem essa mensagem não tem medo de errar. Por isso eu canto e não deixo de cantar. Quem tem essa mensagem não tem medo de errar. Aleluia! Esta igreja é de Jesus, foi Ele mesmo que comprou com seu próprio sangue. O William Branham, que é o pastor, por isso eu canto e não deixo de cantar. Quem tem essa mensagem não tem medo de errar. Por isso eu canto e não deixo de cantar.